Bem, nós vamos conversar agora com Jamir Macedo, ele é diretor-geral da ADEPARÁ, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. Jamir, é um prazer poder falar com você, tá tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado, Mauro, por ter aberto esse espaço aqui para que a gente possa conversar de assuntos extremamente relevantes aí para a sociedade paraense, principalmente os produtores rurais e quem lida com agronegócio. Pois é, o agronegócio é a rainha aí da nossa economia, né? Hoje está segurando toda a questão da pandemia, é um sucesso o agronegócio no Pará. Mas para que seja um sucesso, é necessário a defesa de pragas, a defesa de doenças e assim por diante. E aí que entra a agência. Eu, desde pequenininho, ouço falar nessa febre aftosa, vai, volta, com vacinação, sem vacinação. Quando é que a gente definitivamente acaba com esse assunto? É muito bem colocado. Como você expôs, realmente o agronegócio ele vem sendo um dos pilares da economia brasileira e paraense, né? 21% da economia é graças do PIB, na verdade, é graças ao agronegócio. E o estado do Pará ele é um potencial nesse ramo de atividade. E em relação à nossa febre aftosa, hoje o estado do Pará ele é uma zona livre de febre aftosa sem vacinação. Ou, desculpa, zona livre de febre aftosa com vacinação, né? Não existe a detecção da doença há algum tempo no estado do Pará. E nós estamos pleiteando a zona livre de febre aftosa sem vacina, retirando a vacinação. Nós compomos o plano estratégico do Ministério da Agricultura, onde existem blocos no Brasil em que será retirada a vacinação desses blocos de estado de forma escalonada, até É, que todo o país esteja livre sem vacina. porque essa vacina é um custo bastante elevado para os produtores, né? E ela tem que ser Isso, repetida anualmente. anualmente. Nós, no estado do Pará, nós temos 5 etapas de vacinação, né, devido às características geográficas do estado. Nas demais regiões, exceto o Marajó, é realizada 2 etapas anuais, ou seja, vacina o rebanho 2 vezes ao ano. Por exemplo, você tem uma vacina em maio e você tem uma vacina em novembro. Em maio são todos os animais e em novembro é de 0 a 24 meses. Tá, você diz todos os animais, bovinos e bubalinos, não é isso? Exatamente, bovinos e Equino não é bubalinos. sujeito à Não, não. febre aftosa, Não, não. que ele tem uma Não, não. pata Só lá os animais. fechada, né? Só aqueles que têm os dedos Isso. abertos. É. Biangulados, exatamente. Bem, e deu para vacinar, por exemplo, toda a população bubalina do Marajó, já que muitos estão Sim, soltos, sem controle? sim, exatamente. Nós finalizamos agora a etapa de vacinação do Marajó, né? E nós tivemos um índice extremamente elevado de vacinação, né? Comparando os últimos 3 anos, foi o maior índice de vacinação. E o Marajó, ele também, nós possuímos o maior rebanho de búfalos do Brasil. E esse rebanho está no Marajó e no município de Chaves, né? Com um pouco mais de 100 mil cabeças. Pois é, Jamil, E nós a pergunta que fica é o seguinte: muitos desses búfalos são criados completamente soltos, sem maiores controles do proprietário. Como vaciná-los? como é que acontece? Devido à característica típica do Marajó, onde a gente vê que existe um período do ano em que está cheio e os animais eles ficam distantes do centro da propriedade, essa etapa ela acontece no segundo semestre, nos meses de agosto, de 15 de agosto até 15 de outubro. São 60 dias para realizar a vacinação. Justamente nesse período em que os produtores rurais conseguem agrupar os seus animais, as águas já estão baixas e eles conseguem realizar todo o manejo do animal e realizar a vacinação. Então, nesse momento, eles aproveitam, além de vacinar contra a febre aftosa, de realizar todos os tratamentos específicos de manejo dos animais nessa região. Como é que estão os nossos vizinhos com referência à aftosa? Porque também não adianta você resolver tudo aqui se o Amapá tem aftosa, se o Amazonas tem aftosa. Como é que está a situação? Hoje nós já estamos numa situação mais confortável, porque os nossos vizinhos também já são zona livre de febre aftosa com vacina, né? Tanto o Amazonas, como o Amapá, como
o Maranhão. Então, os estados eles já têm um status sanitário compatível e similar ao nosso. Então, você acha que agora, em 2021, a gente consegue o famoso selo livre da fitosa sem vacinação? O nosso planejamento é para que, no segundo semestre de 2021, já não seja executada a vacinação. E, para isso, nós temos que ter um envolvimento muito grande do setor produtivo. E hoje a gente percebe que os produtores rurais estão imbuídos e estão abraçando a causa, tendo todo o cuidado sanitário do seu rebanho, tendo todo o trato, nos atendendo de forma muito efetiva. Então, nós estamos bastante confiantes que a gente consegue avançar e retirar. Lembrando que a retirada da vacina ela será um processo que não envolve só nós como agência de defesa, né? Envolve o setor produtivo, envolve outras instituições parceiras, outras instituições, inclusive estaduais, como a Emater, Secretaria de Agricultura, e assim é Um mutirão. Exatamente, em que todos se unem, se dão as mãos para que a gente possa avançar e retirar essa vacina. Bem, tirando a vacina, além de diminuir os custos de produção, nós vamos ficar habilitados a exportar nossa carne, não é isso? Isso, abre mercados, aumenta o valor agregado do produto. Que bom. Bem, vamos mudar agora um pouquinho, já que a gente estava falando em búfala, vamos falar do leite dela e do queijo do Marajó, ok? Sim. O queijo do Marajó tem uma assistência da Depará também, né? Com referência à sua produção, e ele está ganhando cada vez mais mercado, está ganhando selos, já tem circulação nacional e logo, logo terá internacional. Qual é o próximo passo? Isso. Além dessa parte de defesa sanitária animal, a agência também ela tem uma abrangência na área de inspeção, através do nosso serviço de inspeção, né? Nós temos vários estabelecimentos registrados conosco, tanto laticínios como estabelecimentos de abate, como estabelecimentos que processam pescado. E esses estabelecimentos eles comercializam seu produto com o nosso selo do Serviço de Inspeção Estadual, que é o CIE, em todo o território do estado do Pará, entre os municípios. E no Marajó, nós temos oito laticínios que produzem queijo registrados conosco, no nosso selo de inspeção artesanal. E dentre eles, um ganhou a certificação para comercializar os seus produtos para outros estados, que é É o através do São selo Vitor, Arte. né? É o São Vitor. Que inclusive, a São Vitor também ganhou títulos de qualidade do queijo internacionais. A identificação geográfica do queijo do Marajó, por que está demorando? A identificação geográfica ela passa por um estudo, inclusive, que envolve o Instituto de Marcas e Patentes. Então, ela não é muito simples, mas ela já está em construção. Inclusive, nós participamos de fóruns que discutem esse processo, envolvendo outras instituições também, justamente para que a gente possa receber essa identificação. Como eu disse, não é tão simples o processo, né? Ele envolve um trabalho um pouco mais apurado, mas nós já estamos com esse caminho bem traçado e bem delimitado para os próximos anos a gente avançar nisso. Como é que Tomé Açu conseguiu o IG do cacau antes de Medicilândia, que produz 100 vezes mais? A IG, o processo de IG, além de você ter passos a seguir para você conseguir, também tem a questão de tempo, né? Nesse sentido, a organização do local ela foi um pouco mais acelerada do que das demais regiões, que isso pode acontecer dependendo do time, né, de entrada com esses processos. Xami, vamos falar um pouco de laranja, lá do Polo Citrícola, em torno de Capitão Poço. Certo. O que é que você garante que nós não teremos acesso de praga? Praga que acabou com as plantações lá em São Paulo e em Minas. Nós temos, como você bem falou, um polo bastante forte, né?
de citros na região de Capitão Poço. E lá nós temos uma equipe disponível, específica, que realiza monitoramento de pragas nas propriedades rurais que produzem citros, né? Nós temos armadilhas que fazem que a nossa equipe realiza a leitura dessas armadilhas de maneira periódica e permanente, né? Mensalmente, a cada 15 dias, a nossa equipe vai até o local dessas propriedades, vistoria essas armadilhas. Nós temos tanto armadilhas que atraem machos, como também armadilhas que capturam as fêmeas através as duas modalidades, tanto macho como fêmea, e armadilhas que capturam só macho. Então, através dessas armadilhas distribuídas na propriedade, a gente consegue identificar e já consegue, caso haja reintrodução de alguma praga, já atuar de forma imediata. Então, esse trabalho ele é intermitente. E, além dessa região de Capitão Poço, os outros municípios vizinhos também têm a permanência dessa atividade. Além das propriedades, também na zona urbana dos municípios, nós colocamos em pontos estratégicos essas armadilhas que também são vistoriadas de forma periódica para acompanhamento, tudo isso para a gente resguardar essa nossa região e essa nossa área produtora de citros. Porque um grande perigo é a logística. São caminhões que vêm do sul, do sudeste, e que adentram para pegar laranja na região e podem trazer contaminação, não é isso? Uhum. E, além disso, também nós temos os nossos postos de fiscalização de fronteira, né? Nós temos servidores nossos lotados nessas regiões e que fazem a vistoria, inclusive, do transporte de produtos e subprodutos, tanto de origem animal como vegetal. Então, está bem guarnecida toda a região do Polo Citrícola. Está. E o que é que você me diz do cacau de Medicilândia, já que muitos empresários paulistas estão comprando fazendas na região da Transamazônica? Fazendas de cacau já tudo plantado só para colher e levar para o chocolate deles. Qual o trabalho que você está sendo feito? Hoje a gente bem sabe que a região da Transamazônica tem uma produção expressiva. Hoje o estado do Pará ele já tem uma produção representativa a nível de Brasil de amêndoa de cacau. Nós estamos com um projeto que é da Guia de Trânsito Vegetal, justamente para garantir a rastreabilidade desse fruto. Nós estamos trabalhando tanto na região da Transamazônica como nas outras áreas do estado, realizando o cadastramento dessas propriedades, justamente para que a gente possa ter o acompanhamento do fruto desde a sua produção até o seu beneficiamento, né? E tudo isso, além de garantir essa rastreabilidade, nós também podemos intervir quando houver alguma introdução de alguma praga ou algo nesse sentido. Com referência ao açaí, além daquela história do branqueamento, que parece que pegou, não é? Qual a preocupação, qual o cuidado que existe para protegê-lo? O açaí também, ele está dentro desse projeto da Guia de Trânsito Vegetal. Inclusive, nós temos equipes realizando também o cadastramento, principalmente utilizando como apoio as indústrias, que eles são os nossos grandes parceiros nesse acompanhamento, auxiliando no cadastramento de quem eles compram o fruto. E hoje o açaí ele ganhou mercado internacional, né? Os Estados Unidos têm uma aquisição relevante da produção de açaí, né? E esse açaí, em sua maior parte, sai do nosso estado do Pará. O que ainda falta é padronização, né? Os americanos falam muito da falta de padronização. Um batedor tem um percentual de polpa, outro tem outra, e assim por diante. Não tem uma padronização ainda. Uhum. Em relação ao açaí, ele também perpassa por algumas escalas de acompanhamento. Nós, da agência, nós atuamos tanto na produção, na propriedade rural, no cadastramento, no acompanhamento, como também nas indústrias de maior volume. Enquanto que a produção específica, no caso da nossa capital, Belém, onde existem vários pontos de produção, aí já fica um trabalho mais próximo às vigilâncias sanitárias. Mas hoje em dia a gente vê que
que a produção de açaí, nós estamos até numa reunião na semana passada com os representantes das indústrias, né? O açaí ele está ganhando o mercado do açaí está ganhando cada vez mais corpo e mais organização do setor. E, consequentemente, isso vai refletir na qualidade do produto final. E a nossa produção de soja, Jamil, já leva alguma preocupação de defesa? No que tange a soja, nós atuamos no controle do vazio sanitário, né? No estado do Pará, nós temos a inspeção nas propriedades rurais nesse período específico. O vazio sanitário é justamente o momento em que a propriedade rural ela não deve possuir nenhum pé, nenhum um broto de soja no campo. Ela deve estar limpa por completo, justamente para evitar a introdução de pragas, resguardando assim a produção do estado, que é crescente. A gente vê uma expansão dessa produção na região de Paragominas, uma região também que a soja tem ganhado muito espaço, inclusive na região de Novo Progresso. Então, a gente faz esse acompanhamento bem íntimo e bem próximo nesses períodos específicos de vazio sanitário. No estado continental como o Pará e com uma diversidade de produção agrícola tão grande, como é que funciona a estrutura da Depará para ter condições de fazer defesa generalizada no estado? Isso. Hoje, nós, da Agência de Defesa, nós possuímos 175 entre unidades locais e postos de fiscalização. Nós conseguimos abranger e atuar nos 144 municípios do estado. Como você bem falou, nosso estado do Pará é um estado altamente rico e é um estado com uma grande diversidade geográfica, né? A gente vê que a estrutura e a forma de trabalho do Marajó ela é diferente da estrutura do sul do Pará e do oeste do Pará. Então, isso faz com que o Pará seja um grande potencial, porque a gente vê que culturas elas podem ser introduzidas no estado e ela vai se adaptar muito bem. Por exemplo, como já foi falado, do búfalo se adapta bem ao Marajó, então a produção lá é considerável. O cacau se adaptou bem à Medicilândia, então lá já está tendo uma grande produção. O açaí na região das ilhas, na região do Baixo Tocantins, a soja na região de Paragominas. Nós temos também um grande polo avícola que é na região de Santa Isabel. Então, assim, nós somos um estado bastante rico, né? Então, com grande potencial. E a gente vê essa produção e o agronegócio ganhando força e ganhando corpo cada vez mais no nosso estado. E a nossa presença junto ao produtor rural, a presença de órgãos como a Emater, hoje nós temos uma interação muito grande entre os órgãos afins, né? Como nós da Depará, a equipe da Emater, a equipe de Deflor, do Iterpa, da SEMAS. Então, essa interação proporciona com que haja maior aumento da produção, faz com que o produtor tenha acesso tanto à defesa como à instrução, como a crédito rural, tudo isso para desenvolver o setor, tudo isso para gerar mais emprego, gerar mais renda, que esse que é o nosso objetivo. Voltando um pouquinho aqui para a defesa animal, nós temos uma população equina relativamente pequena, mas requer cuidados muito grandes. Existem esses cuidados com relação aos nossos cavalos? Existem. Hoje nós atuamos, nós temos inclusive na agência um setor específico e uma gerência que cuida apenas da sanidade de equino, né? E essa gerência faz o acompanhamento dos médicos veterinários que realizam a coleta de exame de amostra de equinos, tanto para teste de AIE como mormo. Esses exames, quando eles chegam até nós, quando o laboratório finaliza o processamento, ele encaminha esse resultado para a agência e caso positivo, nós enviamos técnicos nossos, fiscais, médicos veterinários, às propriedades rurais para que eles possam fazer o saneamento da propriedade, para que não haja a explosão e para que esses casos não tomem grandes proporções, isso de forma imediata. Então, nós estamos sempre atentos também para
a questão daí, até porque a população equina, apesar de não ser um quantitativo expressivo, mas é o que dá a força motriz nas propriedades rurais, né? Então, é muito importante. Esse é um programa de extrema relevância. Mas a grande meta realmente vai ser a aftosa. O dia que a gente conseguir tirar definitivamente, os mercados vão se abrir mais ainda. E nós que temos o quarto rebanho nacional, vamos poder começar a competir de igual para igual com os outros estados, não é isso? Sim, sim. E como eu falei para você, nós estamos com uma interação muito forte com o setor produtivo, com a Federação de Agricultura, e justamente para que esse trabalho ele possa caminhar e possa avançar da forma que nós esperamos, né? E que em 2021 a gente possa já alcançar essas diretrizes para que a gente possa remover a vacina do rebanho. Jamil Macedo, muito obrigado por todas essas informações, sucesso aí no trabalho de vocês. O trabalho de vocês é fundamental para o sucesso do nosso agronegócio e muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço o espaço, muito obrigado por ter aberto para que a gente pudesse conversar, expor um pouquinho do nosso trabalho, expor um pouquinho das informações relacionadas ao nosso estado, e muito obrigado. Grande Um grande abraço. abraço. Tchau. Tchau.